Fala galera do YouTube, Diego aqui e vamos para a nossa 39ª aula aí da série de controles para Bolsa de Valores, onde a gente está aprendendo a construir esse controle irado que está sendo muito ajudado aí por vocês, pelas suas sugestões, comentários, feedbacks, ajustes que vocês vão pedindo e está ficando muito maneiro daqui. Na aula 36, 37, 38 a gente ficou fazendo o quê? Esta abinha que a gente está aqui agora, a aba de imposto de renda, que deu um trabalhinho de fazer, mas eu quis deixar o mais passo a passo possível e mesmo assim tem várias coisas que são mais complexas e vale ver e rever até ficar 100% claro para deixar aqui desse jeito. Falei também no final da última aula que qualquer ajuste, qualquer sugestão e tudo mais, lembra de deixar nos comentários que enquanto a gente está fazendo a série, estou olhando todos os comentários, respondendo vocês para a gente ajustar aqui e deixar a planilha perfeitinha. Beleza? Dito tudo isso, vamos começar a nossa aulinha de hoje que a gente vai criar o imposto de renda para day trade e na próxima aula o imposto de renda para fundo imobiliário. Agora, antes de começar, sempre tenho que falar aqui. Primeira coisa, deixe seu comentário aqui me dizendo quantas aulas você já assistiu da série. 1, 2, 3, 0, 39? Me diz aí que eu quero saber. Outra coisa, like nesse vídeo que ajuda bastante a gente. Se você gosta desse vídeo, tem muito mais gente que pode gostar também. Se você der o like, o YouTube ajuda a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal e clica no sininho também, que aí você não perde a notificação de nenhuma das 39 aulas da série e das próximas que vão vir também. Agora, dito tudo isso, bora começar o conteúdo da aula de hoje. Começando aqui esse conteúdo, eu já vou fazer um ajustezinho aqui que eu vi agora na planilha, que é o seguinte, aqui onde a gente faz essa continha de imposto devido, a gente fez uma continha bem simples, pega a base de cálculo, que é o lucro que a gente tem que tributar e multiplica pela alíquota, perfeito, só que esse valor pode ser quebrado, aqui a gente tem duas casas decimais, mas ó, olha quantas casas decimais ele tem, esse 40 que tem ali depois do 7 centavos, a gente não tem como pagar esse valor. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tira isso daí, a gente pode arredondar para cima, que aí a gente pode apagar a mais. No programa da Receita Federal, eles arredondam esses cálculos para baixo e beleza, fica por isso mesmo sem problemas. Então, a gente pode arredondar aqui para baixo. Arredondar para baixo é a mesma coisa que você truncar. Então, por exemplo, 4,07 tira tudo que tem para lá. Então, se eu tiro tudo, fica 000. E isso eu estaria truncando na segunda casa decimal. Ou eu posso arredondar para baixo com duas casas decimais também, perfeito, não faz diferença. Posso chegar aqui, ó, arredondar para baixo, ponto e vírgula, 2, fecha parênteses, perfeito, tá lá, e ele arredonda direitinho. Foi como eu falei, essa é a forma que a própria Receita Federal lá no programa deles, eles fazem, que é arredondando para baixo ou truncando. Se você quiser pecar pelo excesso, você pode arredondar para cima, que você sempre vai pagar alguns centavinhos aí a mais, e aí você fica tranquilo em relação a isso. Mas, pelo que eu vi lá, eles sempre arredondam para baixo mesmo ou truncam. Então, pode deixar assim, que não vai ter problema. Esse ajustezinho foi bem simples, então, ó, pronto, era só isso mesmo que eu queria fazer, não tem nenhum mistério. Beleza? Agora a gente pode sim entrar na nossa aba de imposto de renda day trade. Como é que a gente vai fazer? Vai fazer tudo do zero? Óbvio que não. No VBA, tudo que a gente já tem pronto, a gente faz o quê? Copia e depois a gente edita o que a gente precisa. O que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa. Principalmente que essa aba vai ser muito parecida, você vai ver. Só vamos ter algumas formulazinhas que vão mudar um pouco. Vamos lá. Como é que eu copio essa aba? Posso botar botão direito, mover ou copiar, que ele copia, ou seguro Ctrl, clica na aba com o botão esquerdo e ó, arrasta para direita ou para esquerda. Arrastei aqui, perfeito, tá lá. Imposto de renda 2 é uma aba que é uma cópia. E aí vamos mudar o nome. Vamos mudar esse nome para imposto de renda day trade. Perfeito. E agora vamos fazer os ajustes que a gente precisa. Show! Primeira coisa, coluna de alienações e coluna de lucro isento. Faz sentido eu ter isso daqui? Não. Eu não preciso de lucro isento em day trade porque nunca um lucro de day trade vai ser isento. Ponto. Beleza? Só o único caso que a gente tem essa isenção de 20 mil era aquele caso de ações, se eu vendi menos de 20 mil e eu tive lucro, que é esse caso exatamente daqui. Vendi menos de 20 mil, tive R$11 de lucro, perfeito, tá lá, direitinho. Show! Vou chegar aqui, vou fazer o que então? Vou excluir essa coluna e essa coluna também. Só que vai dar um problema nesta coluna daqui. Porque, ó, F2, ela leva em consideração a coluna de lucro isento. Então, ó, vou apagar lucro isento da fórmula, vou dar um Enter. E agora eu posso apagar essa coluna, ó, Ctrl menos. Ctrl menos, que tá lá, bonitinho. Perfeito, tá certinho. Um detalhezinho aqui na parte de alienações, revendo a nossa formulazinha do jeito que a gente tinha colocado. A gente sempre considera as movimentações, independente do tipo, menos fundo imobiliário. Então, ação, ETF, BDR, futuro, termo, opção, tudo isso entra, menos fundo imobiliário, que é um outro controle. Inclusive, operações day trade entram também aqui para soma de alienação. Por exemplo, eu vendi, sei lá,
19 mil de operações day trade e somente 2 mil de operações normais. Somos 2 dá 21 mil. O lucro que eu tive vendendo esses 2 mil de operação normal é isento? Não. Por quê? Porque eu vendi acima de 21 mil. Ah, mas eu só vendi 2 mil de operação normal. Mas você vendeu 20 mil no total. Você vendeu mais de 20 mil no total naquele mês, então não conta. Beleza? Esclarecemos isso daqui novamente. Então vamos voltar aqui para o imposto de renda day trade. Então, ó, já tirei a coluna alienações e lucro isento porque não tem nesse caso. Resultado ação, resultado ETF, papapá, todas essas aqui. Qual que é a formulazinha? A fórmula vai ser exatamente a mesma. A diferença é que o meu critério não é resultado ação, é resultado ação day trade. Não é resultado ETF, é resultado ETF day trade. Se eu vier aqui em movimentações e procurar por day trade, dá uma olhada lá como é que ele fica, resultado ação day trade. E aqui seria resultado ETF day trade, resultado outra coisa day trade, só que a gente não tem, a gente só colocou ação ali no day trade. Mas o raciocínio é o mesmo. Então o que eu vou ter que fazer? Alterar a fórmula. Vou colocar isso aqui, ó. Day trade. Só isso daqui que eu vou colocar no final. Então, ó, espaço, day, espaço, trade. Vou para a próxima. Day trade, próximo. Day trade, próxima. Day trade, próxima. Day trade, próxima. Day trade, próxima. Perfeito, tá tudo certinho. E aqui ele já tem todos os valores de resultado de ação de day trade. Então, ó, em março eu tive um lucro de 45,52. Em abril, eu tive um prejuízo de 178,78. Beleza. Vamos ver isso daqui, ó. Tudo certinho. Agora, tem todas essas colunas aqui. Meu resultado total continua sendo a mesma coisa? Sim. É a soma de todos os meus resultados. Perfeito. E todo ele é tributável. Porque, mesmo que eu venda menos de 20 mil, esse resultado, por ser day trade, não é isento. Então, eu somo tudo. Perfeito. Tanto que tá aqui, ó. 45, que é exatamente o que eu tinha ação, como eu não tive nada nos outros, e 178, tá ali bonitinho. Prejuízo a compensar, vale a mesma coisa? Sim! E agora, algo que é muito importante. Prejuízo de operações day trade compensa com prejuízo de operações day trade. Prejuízo de operações normais compensa com prejuízo de operações normais. Beleza? Um negóciozinho que eu lembrei aqui agora é o seguinte, essa tabela tem um nome e a gente não mudou o nome dela. Então, ó, vem design da tabela, aqui tem um nome dela. A gente pode deixar um nome mais intuitivo, tipo tabela IRDT. Ou você poderia colocar por extenso, tabela imposto de renda day trade, mas assim ela fica mais curtinha. Aí repara, toda vez que a gente se refere a algo na tabela, tá lá, tabela IRDT. Essa tabela daqui a gente também não deu nome, se eu não me engano. Tá aqui, ó, tabela IR. E aqui é o normal, eu vou deixar ele sem nada. Beleza? Isso daqui não afeta muita coisa, é mais para nossa organização mesmo, quando a gente estiver vendo os valores aqui, por exemplo, aqui, tá lá, tabela IRDT, não tabela 57. O que é a tabela 57? É muito mais fácil, tabela IRDT. Show! Prejuízo a compensar, então. Tá certinho isso daqui? Tá, a fórmula é a mesma. E repare, ele sempre tá pegando os prejuízos day trade. Não tem nada a ver com o prejuízo acumulado a compensar de operações normais. Beleza? Coisas diferentes a gente compensa de forma diferente. Então, beleza. Ó, ele foi vindo. Aqui tem prejuízo a compensar? Não, foi lucro. Aqui, ainda não. Ele compensa no próximo mês. Compensou até eu usar esse prejuízo daqui. Beleza. Base de cálculo. Mesma coisa. Vai ver ali certinho se o resultado mais o prejuízo é positivo. Se for positivo, significa que eu tive lucro. E se eu tive lucro, eu tenho que fazer o quê? Esse lucro tem que ser tributável. Perfeito. Então aqui, ó, tá certinho. Imposto devido. Show de bola. Agora a gente chegou numa parte que a gente tem que realmente alterar a fórmula. Por quê? Qual que é a alíquota que eu tenho que pagar de imposto sobre o ganho de capital? Ou seja, lucro em operações day trade. Não é 15%, é 20%. É a mesma alíquota que a gente paga em fundos imobiliários. Então, ó, F2, 20%, dá um Enter e tá lá, tudo bonitinho. Dentro da forma de arredondar para baixo que a gente acabou de criar, tá tudo certinho. Então, ó, nesse mês daqui, eu tenho que pagar 21 não, eu olhei ali o ano e falei 21. Tem que pagar R$ 9,10. Show de bola. Imposto de renda retiro na fonte no mês, tem que mudar? Tenho. Por quê? O meu critério não é IRRF ação, IRRF ETF. Tem que ser imposto de renda retiro na fonte ação day trade. Porque a gente criou essa divisão lá na nossa aba movimentações. Então, ó, vou só dar um Ctrl V aqui em todos eles. E tipo, agora você consegue ver muito facilmente por que a gente fez todo aquele detalhamento de tudo que entrava ali nas movimentações. Que depois facilita muito o nosso controle posterior. Tudo certinho? Tudo certinho. Dei um Enter lá. Repara.
paguei 46 centavos aqui, 96 centavos aqui. Show de bola. Vamos ver aqui agora como é que está isso daqui. Imposto de renda retido na fonte no mês está certo. Imposto de renda retido na fonte compensado. Vamos ver. Nada, nada, ó. Até aqui nada, nada. Aqui eu tive um imposto devido. Positivo. Tá maior do que zero isso daqui. Então, ó, o que eu tenho que pagar é 8,64. Quanto que eu compensei desse imposto de renda que eu tinha nesse ano? Ou seja, disso tudo aqui, ó. Desses aqui. 0,46. Então, ó. Isso mais isso. 8,64. Mesma coisa que a gente tinha lá na outra aba. Show de bola. 8,64 de imposto de renda a pagar. Show. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que pagar esse 8,64, certo? Não. Por quê? Esse 8,64, ele não é maior do que R$10. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acumular R$10 para poder pagar esse DARF. Agora, mais um detalhezinho que é muito interessante, que é o quê? O DARF que eu tenho que pagar para operações day trade e o DARF que eu tenho que pagar para operações normais em um mesmo mês, pode juntar. Então, por exemplo, para isso ficar claro, R$3,96 em abril de 2021 e, eu não tenho nada aqui em abril de 2021, mas imagina que aquele R$3,96 fosse aqui em março. Então, ó, R$3,96 em março. Por ser menor do que 10, eu não tenho que pagar, certo? Mais ou menos. Se eu vier aqui no imposto de renda day trade, tá lá, no day trade eu tenho 8,64. Eles foram calculados de forma independente, mas no meu DARF final, o código é o mesmo. É o código de ganho capital na Bolsa de Valores. Então, o que eu tenho que fazer? Juntar esses dois. Então, show. Repetindo só para ficar claro. Eu calculo quanto eu devo de operações normais de forma independente. Calculo quanto eu devo de operações day trade de forma independente. O DARF final, eu posso juntar. Os dois podem ser o mesmo DARF, porque o código de ações normais, de ações day trade e até de fundo imobiliário é o mesmo. É o DARF 6015. É o código que você tem que colocar lá. Esse aqui, ó, 6015. Esse código que você tem que usar para renda variável na Bolsa de Valores. Beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Esse raciocíniozinho aqui de verificar se o que foi de um imposto a pagar até então, menos o que já tinha sido dito para pagar, não vai ter que ser feito única e exclusivamente para cada aba. Como assim, Diego? Repara aqui. Nesse caso, eu não tenho R$10 de imposto a pagar, certo? Porque, ó, tô juntando aqui, não tem 10. Aqui tá 8,64 e, ó, não tem que pagar nada. Só que, se eu juntar isso daqui com isso daqui, no mês de abril, eu já vou ter juntado os R$10 que eu deveria ter pago. Então, nesse caso, sim, eu tenho que pagar imposto de renda, porque juntou ali aqueles dois casos. Então, nesse caso, eu teria que pagar sim. Beleza? Então, ó, o que eu vou ter que fazer? Essa colunazinha, a fórmula dela, tudo isso, tá certinho? Tá certinho, sem problema nenhum. Eu só vou ter que criar uma outra aba, que eu acho que vai ser a forma mais fácil da gente controlar, para ter essas três colunazinhas de DARF a pagar. Então, ó, a gente já vai chegar lá nela assim que a gente terminar a aba de fundo imobiliário, que aí a gente vai ter os três. Eu ia fazer numa próxima aula a aba de imposto de renda para fundo imobiliário. Só que, como a gente já está aqui, a gente vai precisar daquela aba para fazer isso daqui também, e a aula não está tão grande, dá para a gente continuar aqui sem problemas. Então vamos lá, vou fazer o seguinte, ó, Ctrl B, porque até aqui está tudo certo. Só essa coluninha de DARF a pagar que a gente vai ter que integrar as três. Então, daqui a pouco a gente chega nesse raciocínio. Eu só espero que você tenha entendido por que a gente vai ter que separar isso. E aí, repetindo, só mais uma vez para ficar 100% claro. Se ficou claro, é só você pular um pouquinho que daqui a pouco a gente chega na parte de continuação. Repara, calculo quanto eu devo aqui de imposto de renda normal. Calculo quanto eu devo de imposto de renda day trade. O meu imposto a pagar naquele mês é a soma dos dois, entendeu? Então, essa soma dos dois, se for menor do que 10, beleza, não pago nada. Agora, se for maior do que 10, eu pago, mesmo que elas, independentes uma da outra, sejam menores do que 10. Show? E é isso que a gente vai resolver daqui a pouco. Agora, ó, Ctrl B, salvei a planilha, Ctrl, joga para lá, imposto de renda, fundo, posso colocar FII, fundo imobiliário, FII, o que for melhor para você, beleza? Eu só não queria colocar um nome muito grande aqui para não pegar muito espaço. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, fundo imobiliário é só uma coluna, não vão ter todas essas, porque o único tipo de fundo imobiliário é fundo imobiliário. Vou chegar aqui e vou colocar resultado FII, fundo imobiliário. Aqui eu tenho que colocar o quê? Resultado FII. Beleza, perfeito, só que mais ou menos perfeito. Por quê? Ó, vou dar um F2 aqui. Eu coloquei lá, resultado FII. Aí se você pensou assim, beleza, você pensou certo, repara.
Pô, Diego, a gente fez uma aba para imposto de renda, depois a gente fez uma aba para imposto de renda day trade. Por que para fundo imobiliário tem uma só? Eu posso comprar fundo imobiliário no swing trade e posso comprar no day trade também. Eu posso comprar e vender no mesmo dia. E aí, a gente vai ter uma aba de imposto de renda fundo imobiliário day trade? Não. Fundo imobiliário, diferente de ações, ETFs, BDRs, todas essas outras partes de renda variável, a gente declara dessa forma. Imposto de renda day trade tem alíquotas diferentes, prejuízo e compensa diferente, tudo diferente. Fundo imobiliário, não, é tudo junto. Então aqui, todo resultado, a gente vai ter que pagar a mesma alíquota, que é de 20% para fundo imobiliário, e todo prejuízo a gente pode compensar ele, sendo normal, sendo day trade. Então, ao invés de a gente ter duas abas aqui de fundo imobiliário, de imposto de renda de fundo imobiliário, a gente vai ter uma só, e nessa uma só a gente consolida os dois, tanto o caso swing trade quanto o caso day trade. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? É só incluir aqui também. Então, ó, ao invés de ter um único critério, vamos colocar lá um segundo critério. E aqui a gente tem que usar aquele esquema de matriz que eu tinha explicado. Fundo imobiliário, day trade. Fundo imobiliário, day trade. Soma. Perfeito. Tá lá, tudo bonitinho agora, incluiu resultado de fundo imobiliário normal e day trade. Todas essas colunas aqui tem que excluir, só que antes disso eu precisaria mexer nessa coluna. Só que pare e pensa comigo, faz algum sentido eu ter essa coluna de resultado total? Se a única coluna de resultado que eu vou ter nessa aba é de resultado do fundo imobiliário, a própria coluna de resultado do fundo imobiliário já é a coluna total. Então, ó, não vou precisar dessa coluna. Só que, para não dar problema, eu tenho que ver quem que eu estou usando aqui. Ó, eu uso essa coluna nessa coluna daqui de prejuízo a compensar. Aqui do lado, eu também estou usando o resultado total. Aqui do lado, já não, aqui não. Então, ó, tudo onde eu estou usando aqui, essa coluna de resultado total, eu vou ter que mudar para tudo que está I1, H1, na verdade, vai ter que mudar para B1. Ó, H1, B1. Perfeito. Base de cálculo, não vou usar H. Vou usar, ó, ao invés de resultado total, vou usar resultado FI. Beleza? Resultado FI. Perfeito. E dou Enter. Então, ó, não estou mais utilizando essa coluna para absolutamente nada. Agora sim, ó, posso excluir toda ela. Opa! Assim como essas outras colunas aqui, ó. Ctrl-. Perfeito. E não deu problema na minha tabela. Show de bola. Então temos resultado, prejuízo a compensar, que vai ser aquela mesma história, tudo bonitinho. E aqui, considerando normais e day trade. Base de cálculo vai ser resultado mais o prejuízo, se for maior do que zero. Imposto devido, multiplica por 20%? Sim, é a mesma alíquota que a gente tem para ações day trade, ETF day trade, BDR day trade, tudo isso day trade. Beleza. Imposto de renda retido na fonte no mês. Tem que considerar tudo isso daqui, ó. Dá uma olhada na quantidade de coisa. Não. Menos coisa que eu tenho que considerar. Ó. Imposto de renda retido na fonte de fundo imobiliário normal. Imposto de renda de fundo imobiliário, ó. Agora sim, day trade. E todo o resto aqui, ó. Cadê? Pode apagar. E aí dá um Enter. Show de bola. Repara que não tem absolutamente nada de imposto de renda retido na fonte de fundo imobiliário. Aparentemente essa tabela está zeradinha. Depois a gente vê lá se tem alguma coisa que a gente lançou. Show! Imposto de renda retido na fonte compensado. Ele vai fazer o quê? Vai olhar aqui que nem a gente tinha imposto de renda day trade e imposto de renda normal. Imposto a pagar, mesma coisa que a gente tinha ali. Calcula independente. E aqui, DARF a pagar é aquilo que eu falei no finalzinho dessa. A gente vai criar uma aba chamada DARF a pagar com essas três colunas unificando esse imposto daqui e também esse imposto daqui. Porque o DARF que você vai ter que gerar no mês tem que somar esses três e tem que ser no código 6015. Beleza? Então, ó, show, apaguei aquilo dali. E agora que a gente já terminou essas três abas, vamos criar essa aba DARF a pagar. Só que antes de a gente fazer isso, deixa eu dar uma olhada no negócio. Notas, quero ver se a gente já vendeu o fundo imobiliário. Ó, a gente comprou um, a gente não vendeu. Deixa eu vender parte dele. Ó, é esse fundo aqui, ó. Vou apagar isso aqui, nota 1247. É 1247 mesmo? É, beleza. Vou vender hoje, dia 13/5, vai ficar, aqui vai ser uma venda, vou vender 5. Quanto é que ele tá? Não sei, vou dizer que eu tive lucro. Sei lá, 95, que aí eu tive um bom lucro aqui, subiu bastante. Vou vender mais, vou vender 10, aí eu só fico com 5. Show, taxa, tem que ter, imposto de renda retido na fonte. 0,02, taxa de liquidação. Todo o resto eu vou deixar igual. E aqui a gente já sabe que é só um exemplo e as taxas certinhas você já teria lá na sua nota de corretagem. Perfeito.
Vou fazer o quê? Ó? Salvei a planilha. Vou incluir a nota manualmente? Não. A macro vai fazer isso para mim. Ó. Incluir nota, pum, deu uma piscadinha, incluiu ali para mim. Tá, perfeito. Aqui, ó, vou limpar esse filtro. O que eu tenho aqui? FII, resultado FII, imposto de renda FII. Show de bola. Posso vir aqui, ó, imposto de renda de fundo imobiliário. Dá uma olhada, ficou tudo bonitinho. Tive um resultado de 130, vamos ver se era isso mesmo? Resultado de 130,62. Vamos voltar para lá agora. Tá. Base de cálculo, 130, porque eu não tive prejuízo a compensar antes. Show. Imposto devido. Isso daqui multiplicado por 20%. 26. Imposto de renda retido na fonte. Paguei 2 centavos. Então, o que eu tenho que fazer? Pagar isso menos aquilo dali. 26,10. Perfeito. Tem que pagar 26,10. Tá certinho? Tá certinho. Tá perfeito. Então, show de bola. A gente já tem aqui, a aba está funcionando certinho, que nem as outras, e aí eu só lancei essa movimentação para ver se realmente estavam vindo os dados certinho, que nem a gente tinha feito nas outras. Show! Agora sim, vamos criar aquela abinha de DARF apagar. E aí vamos fazer o seguinte, vou duplicar essa aba, e ela vai se chamar DARF apagar. E aqui pode deixar o P maiúscula, do jeito que você preferir, sempre lembra. Vou excluir tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui eu vou excluir. Mentira, essa daqui não. Então essa daqui eu vou excluir. Ctrl menos. Deu erro na minha planilha. Por quê? Porque eu excluí colunas que eu estava usando aqui para fazer conta. O que eu quero ter como resposta nessas colunazinhas daqui? O seguinte. Qual que é o meu imposto a pagar no mês de janeiro? Igual. O meu imposto de renda a pagar de fundo imobiliário. Ponto e vírgula. Com o meu imposto de renda, day trade, daqui. Ponto e vírgula. Com o meu imposto de renda normal, daqui. Tudo do mesmo mês. Fecha parênteses, tá lá. E ele deu um erro. Por quê? Tá. Aqui ele não colocou um parênteses, não sei por quê. Tá. Faltou dizer o seguinte. Soma. Ou eu poderia colocar um mais o outro mais o outro. Eu fiz um e pensei no outro. Ó. Ao invés de ponto e vírgula, posso colocar mais. Posso colocar mais. Show de bola. E aqui, ó, tá... Por que deu erro? Imposto a pagar... Bom, tem um colchete aqui no final. Show, agora deu certinho. E aí, se você quiser ver se ele realmente vai dar certo, vamos escrever essa fórmula de novo, porque eu me enrolei aqui, ó. Igual, fundo imobiliário, imposto, mais, imposto de renda day trade, imposto, mais, imposto de renda, imposto. Enter. Show, agora foi certinho. É porque eu confundi, eu ia ter colocado soma e era ponto e vírgula. Aí, ou a gente poderia colocar eles individualmente. Beleza? Então, repara. O que isso daqui está me dizendo? O que essa coluna está dizendo? Calculei o imposto de renda que eu devo. Ações normais, day trade e fundo imobiliário. Essa aba, ela consolida todos eles. Porque a gente já falou. O DARF que você vai ter que gerar é o mesmo. Então, você pode gerar 3 DARFs no mesmo mês. Ou você pode gerar um só com o valor total. Porque o código que você está colocando é o mesmo. Então, não faz sentido você não juntar isso daí. Beleza? Então, show de bola. Aqui a gente tem essa colunazinha de DARF. Perfeito. O que eu quero fazer? Primeira coisa, mudar o nome dessa tabela. Tabela, para a gente não ficar com esse nome todo estranho. DARF. Tabela DARF. E aqui a gente não mudou dessa daqui quando a gente duplicou. Então, é tabela IR FI. Perfeito. Show de bola. Agora sim, essa formulazinha aqui de DARF apagar. Lembra o que ela fazia? Ó, vou dar um F2 aqui no meio. Ela considerava apenas o que eu tinha que pagar, desconsiderando o que ele já tinha me dito que eu tinha que pagar. Só que a gente fez isso individualmente para cada uma das abas, lembra? E aqui a fórmula já está prontinha para a gente. Como a gente já tinha feito individualmente para cada uma das abas, se eu acertei essa coluna, essa fórmulazinha aqui vai estar direitinho. E dá uma olhada para não ver se não está direitinho. Ó, tem que pagar uma coisa? Ó. Não. Aqui eu tenho que pagar uma coisa? Ó. Está dizendo ali que a soma de impostos está em 8,64. Significa que eu tenho que pagar alguma coisa? Não. Por quê? Só tem que pagar se a soma de todos eles for maior do que 10. Tá certo então? Tá certo. Tá aqui, ó. Tem que pagar nada. Beleza. No mês seguinte, ó, somou 10 agora. Tá lá, 12,60. O que eu tenho que fazer? Tem que pagar 12,60? Perfeito. Aqui embaixo, 26,10. Tem que pagar 26,10? Tem que pagar 26,10 porque já está acima de R$10. Então a fórmula já está direitinho pra gente e do resto tá tudo certinho. Data de pagamento, tem que fazer aquela mesma procura e tudo mais? Tem que fazer, tá certinho isso daqui também. Repara, tem que pagar no último dia útil de maio, no último dia útil de junho e por aí vai. E aqui, depois que eu pagar o DARF, eu coloco aqui o valorzinho que eu paguei.
Show? Aqui, essa aba é a aba que você vai entrar e essa coluna é a coluna que você vai verificar para criar o seu DARFzinho. Show? O que a gente tem que fazer agora? Excluir essas colunas. Opa, Ctrl Z. Excluir essas colunas daqui. Por quê? A gente não usa elas independentes. A gente usa elas consolidadas nessa aba daqui, ó. Estão aqui as colunas. Então essas aqui, ó, pum, pode apagar. Essas aqui todas, pode apagar. A gente só usou elas para pegar a formulazinha certinha. Pode apagar e tá aqui, ó, tudo funcionando normalmente, direitinho, tá tudo pronto. Então agora sim, a gente finalizou a nossa parte de imposto de renda. Na parte aqui, temos as operações normais, todas as contas que a gente tem. Imposto de renda day trade, tudo que a gente tem. E imposto de renda fundo imobiliário, tudo que a gente tem de fundo imobiliário. E aqui o DARF a pagar, que consolida o imposto a pagar, que foi calculado individualmente para normais, day trade e fundo imobiliário. E depois ele junta aqui, perfeito. E o DARF, ele faz o quê? A soma é maior do que 10? Paga o imposto, por exemplo aqui. A soma não é maior do que 10? Vai acumulando até você ter um imposto maior do que 10. Aí você gera o seu DARF e você paga. Beleza? Então, show de bola. Finalizamos aqui essa parte de imposto de renda, que eu ia ter separado em 2 aulas para fazer o de fundo imobiliário e o de day trade em aulas separadas. Mas como a gente já precisava criar essa aba daqui, falei, vamos fazer tudo de uma vez, que aí a gente já mata isso daqui e pronto. Agora finalizamos a parte de imposto de renda, já finalizamos os conceitos, estrutura da planilha, VBA, a parte de imposto de renda. E agora, o que eu falei que a gente ia fazer? Pegar e adicionar algumas funcionalidades que vocês forem sugerindo, coisas novas, coisas que vão deixar a planilha cada vez melhor. A primeira delas vai ser a parte que é um modelo para declaração de imposto de renda. Pô, Diego, isso daqui não é justamente o imposto de renda? Sim, mas esse é o imposto de renda mensal que você vai ter que fazer para ver se tem que gerar um DARF ou não para você pagar. E se você opera em renda variável e não faz esse controle, já sabe, pode ter coisa que você tem que pagar há muito tempo e aí você vai ter que pagar multa e juros em cima desse imposto daqui. Beleza? Então, todo mês você tem que atualizar a sua planilha e aqui ele vai te dizer, ó, daí a tanto tempo você tem que pagar isso daqui. Perfeito. Agora, uma vez por ano, tem aquela declaração anual de imposto de renda de pessoa física, que é o IRPF, e a gente tem que fazer o quê? Dar várias coisas. Dentre elas, quais foram os nossos rendimentos, quais foram os pagamentos efetuados, quais são os nossos bens e direitos, e aqui vai entrar grande parte da nossa planilha, por quê? Todas essas ações que a gente tem aqui na aba resumo são o quê? Bens que a gente tem aqui na aba resumo. Então, ó, todos esses bens aqui vão ter que aparecer lá na nossa bens e direitos. Perfeito. O que mais? A parte disso daqui, ó, todo o resultado que você teve. Então, tudo isso daqui, ó, resultado tal, em janeiro, fevereiro, março, tudo isso a gente tem que colocar também numa guiazinha da declaração chamada renda variável. Toda essa mesma coisa de fundo imobiliário e de day trade, também a gente tem que colocar isso lá na declaração. Então a gente vai criar esses modelozinhos bonitinhos para a gente conseguir pegar as informações que a gente tem na planilha e só transportar para lá, para não ter dor de cabeça com isso também, que eu sei que isso dá bastante trabalho e depois a gente deixar isso daqui redondinho vai facilitar muito, mas muito mesmo. E lógico, enquanto a gente estiver fazendo isso, lembra que vocês podem mandar sugestões. Enquanto a série estiver rolando, pode mandar sugestão, feedback, ajuste que a gente vai responder, vai vendo e adiciona na série. Depois que finalizar a série, aí realmente sonhe uma outra série e pra gente fazer mais uma série de 40 aulas assim sobre o mesmo tema, vai ser difícil. Então, ó, se você tiver sugestão, lembre de colocar aqui enquanto a gente ainda estiver fazendo. Falei bastante depois que a gente terminou essa aula, mas é para dar um spoilerzinho, um gostinho do que a gente vai ver ao longo das próximas aulas antes da gente terminar essa série que ficou irada e tá ficando cada vez melhor por causa das sugestões aí de vocês para deixar essa planilha perfeitinha, bem maneira, do jeito que ela está e vai ficar aí. Então, antes de a gente finalizar o vídeo, faz aquilo que eu sempre te peço. Mais uma aula grandinha, deixa aqui nos comentários, hashtag até o fim. Diego, para eu saber que você foi do começo até o fim. Eu gravei do começo até o fim, quero saber se você assistiu do começo até o fim. Então responde aí, hashtag até o fim, Diego. E também, se você não respondeu aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo, me diz quantas aulas você já assistiu dessa série. Já são 39, me diz quantas você já assistiu. Feito isso, deixe seu like no vídeo, que ajuda o YouTube a jogar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão poder aprender a criar um controle maneiro que nem esse. Se inscreve no canal, clica no sininho, que aí você não perde nenhuma notificação dessas 39 aulas e as próximas que vão sair aqui no canal também. Então faz isso, deixe seus comentários, deixe seu like no vídeo, faz o que você quiser também e te vejo na próxima aula da série.